Irmãos, boa noite. Que a graça preciosa de Cristo seja sobre nós. Privilégio estar aqui nesse dia. Estive pela manhã. Ontem também estivemos no trabalho aqui da SAF, um momento precioso. E agora, com a graça de Deus, retornamos a esse momento de culto para celebrar juntos o nome do Senhor. Como eu bem disse, meu nome é Mateus, sou pastor, sou mineiro e casado, 2 filhos, e com a graça de Deus, Deus nos chamou a esse ministério, já ordenado há 5 anos, mas um pouco tempo mais que isso atuante, e nós que estamos a convite do pastor e do conselho para trazer a mensagem nessa noite. E o tema que nós temos trabalhado no mês de maio, a proposta da igreja, é trabalhar sobre família, maio é o mês da família. Hoje de manhã falamos sobre saúde emocional, como trabalhar a saúde da nossa família, restaurar a saúde da nossa família. E só tem uma forma de restaurar a saúde da nossa casa, através de Cristo, transformando e redimindo as nossas vidas e as nossas relações. E nesse momento eu queria que você abrisse comigo no Salmo 78. E eu gostaria de tratar sobre como proteger as próximas gerações. Como nós podemos ser usados por Deus para proteger as gerações futuras. Só um instrumento que pode nos ajudar, que é a palavra de Deus. O instrumento que Deus nos deu para, assim, protegermos ou ajudarmos as próximas gerações. Então eu gostaria de meditar nesse texto, um salmo de Asaf, Salmo 78. Eu vou ler do verso 1 até o verso 8, e nós vamos meditar nesse texto. Peço que você, mesmo assentado como está, ouça, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. Peço que você, por mais uma vez, feche seus olhos. Nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor sobre nós e a ação do Espírito Santo conduzindo nossos corações. Ó Deus eterno, Deus Santo, diante do Senhor nos colocamos, ofertando o culto a Ti. Que as nossas canções, as nossas orações, se elevem até a Tua presença, por intermédio de Jesus Cristo, sejam aceitas e recebidas de forma agradável na Tua presença. Que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. E agora nos receba diante do Senhor, a fim de nos instruir, de nos ensinar. Como um pai que ensina e instrui os filhos, que assim o Senhor fale conosco, nos corrija, nos instrua, para que possamos estar mais adequados ao querer do Senhor. Que o Teu Santo Espírito haja em nós e por nós, para que possamos compreender, aprender e apreender a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que o Senhor nos ensine e fale conosco. É a oração que Te fazemos em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Mas eu não sei se você pensa no futuro. Eu imagino que sim. Talvez planeja como você estará daqui 5, 10 anos. Não só você, mas sua família. O que você tem preparado ou o que você almeja para o futuro. É claro que não podemos só planejar, precisamos nos preparar.
Não adianta fazer planos, ter sonhos e não se preparar para aquilo que nós queremos. Não dá para ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Precisamos nos programar, nos preparar. E o que nós planejamos e nos preparamos para o nosso futuro, geralmente não envolve só nós, mas envolve a nossa família. Tudo que nós fazemos hoje vai ter reflexo no futuro. As nossas decisões, nossos planos, aquilo que nós fazemos hoje, vão refletir no nosso futuro e futuro da nossa família. Então, sabendo disso, é preciso que a gente seja consciente e cuidadoso naquilo que nós estamos fazendo, nas decisões que tomamos. Se nós desejamos que a nossa família, nossos filhos, ou os filhos daqueles que ainda nem tiveram filhos ainda, mas terão, se nós queremos dar boas condições, da boa vida, que as futuras gerações usufruam de coisas boas no futuro, nós precisamos construir uma base desde já. Isso não é diferente em relação à nossa vida cristã. Se nós queremos que nossos filhos, que as gerações futuras prossigam no caminho do Senhor, eu tenho que construir uma base, uma ponte desde agora, para que eles persistam nesse caminho. Essa é a iniciativa ou o desejo de Asaf, o escritor deste salmo. Um salmo histórico, onde Asaf faz uma retrospectiva da história de Israel, desde o momento em que Deus livrou o povo do Egito, até o tempo do rei Davi. E qual o propósito dessa retrospectiva histórica? Exortar e instruir as gerações futuras sobre o que aconteceu e o que precisa ser corrigido daqui para frente. Então, neste enredo que ele trata aqui, nesse salmo, nós lemos só o início, mas todo o salmo, ele faz uma análise histórica, conta um pouco da história do povo. Nesse enredo, de um lado está Deus, que fez uma aliança com o seu povo, que manifesta cuidado, amor, livra o povo da escravidão, guia, dá uma lei, faz promessas. E de outro lado está a nação de Israel. Uma nação dura, um povo teimoso, que não cessou de murmurar, de rebelar-se contra Deus, mesmo com tantos feitos maravilhosos que operara nas suas vidas. Então, nesse salmo, Asaf faz essa retrospectiva da história com o propósito de ensinar e instruir as gerações futuras. E ele faz uma comparação. Ele usa a própria história de Israel como um instrumento pedagógico. É um salmo didático. Ele usa a história como didática, como pedagogia, para as próximas gerações aprenderem com o exemplo e não só com as palavras. Então ele faz aqui um pouco dessa história, contando os erros, os fracassos, para que as próximas gerações não cometessem os mesmos erros e as mesmas decisões erradas e seguissem por caminhos diferentes. Então, através da exposição dessa história, Asaf procura alertar as gerações. Por isso que ele começa o salmo assim: escutai, povo meu, a minha lei. Para que a história não se repita, é preciso prestar ouvidos, ter atenção à palavra do Senhor. Como nós lemos no início deste culto, no Salmo 81, sobre a necessidade de ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. Para não repetir a história e os erros, precisamos prestar atenção. E o prestar atenção não é só ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração, a fim de aplicar em nossa vida. Deus sempre deu uma lei, deu promessas, fez uma aliança, e dentro dessa aliança haviam promessas, haviam bênçãos, esperanças para o povo, mas ao longo do caminho o povo foi se rebelando, esquecendo das promessas, decaindo em erros, em equívocos, em idolatrias, e foi experimentando as consequências dos seus erros. Deus sempre foi muito claro
sobre a obediência, que traria como consequências as bênçãos, usufruto das promessas. Desde Abraão ele faz: sai da terra, sai do meio da tua parentela e vai onde eu vou te levar. Eu serei contigo. Senta uma bênção. Onde você for, você vai ser abençoado e abençoar as famílias da terra. Desde Abraão há uma aliança que está por cima, ou está conduzindo o povo de Deus. Porém, da mesma forma que há bênçãos e usufrutos pela obediência, também há consequências, castigo e juízo para a quebra dos mandamentos, para a quebra dessa lei. Deus sempre deixou isso muito claro. Obediência gera bênção, desobediência, castigo, punição e juízo. Então, por isso que ouvir e atender a lei de Deus se fazem fundamentais para garantir sucesso na nossa caminhada e também na nossa família. Por isso, Asaf não só instrui a sua geração a respeito dessa lei, chama os seus a ouvirem, a estarem atentos à palavra, não só a sua geração, mas também exorta para que essa palavra continue sendo ensinada para as futuras gerações. E diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos a seus filhos. O que nós ouvimos, nós vamos repassar, nós vamos passar para frente. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A palavra do Senhor tem que estar nos nossos lábios, tem que estar dentro da nossa casa. Deus exorta o povo através de Moisés. Está lá em Deuteronômio. Essas palavras que hoje te ensino estarão no teu coração. E onde mais? Inculcarás na cabeça dos teus filhos. Vai falar dela ao sentar, ao levantar, vai estar nas suas portas. A palavra do Senhor tem que ter lugar cativo nas nossas famílias, nas nossas palavras, no nosso lar. A palavra de Deus tem que estar presente, fazer morada. Não tem que ser um livro para ser lido ocasionalmente, ou ser lembrado apenas no dia de culto. Mas a palavra de Deus tem que estar nos nossos corações, nas nossas vidas e na nossa rotina. Se nós queremos que a nossa família, que os nossos filhos sejam bem instruídos e sejam conduzidos, preparados adequadamente para o futuro. Então, se nós queremos proteger as gerações futuras de um mundo mau, precisamos que os nossos filhos continuem no caminho do Senhor, continuem servindo. E para que eles continuem servindo e aprendendo do Senhor, nós precisamos ensiná-los. Nós precisamos usar dessa palavra todos os dias. Então aqui, Asaf vai tratar nesse texto, e eu vou me ater aqui aos versos 5 a 8, a partir de agora, para falar sobre alguns motivos suficientes para nos apegarmos à palavra de Deus e nos dedicarmos a ensiná-lo, a palavra de Deus, para as próximas gerações. Por que nós devemos aprender e ensinar? Pela manhã nós lemos um texto em Colossenses que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí e aconselhai-vos. A palavra de Cristo tem que fazer morada nos nossos corações e estar nas nossas palavras. E aqui ele nos dá alguns motivos que nós temos que usar dessa palavra como meio de proteger as gerações futuras. O primeiro motivo é o conhecimento. Versos 5 e verso 6. No verso 4 ele fala sobre contar a geração, os louvores do Senhor e o seu poder. No verso 5 e 6 ele fala de Deus, o que ele fez? Estabeleceu o testemunho de Jacó, instituiu lei, ordenou nossos pais, para transmitir a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Deus precisava ser conhecido no meio do seu povo. Deus precisava que a sua pessoa
o seu ser, o seu poder, a sua glória fosse manifesta. As futuras gerações precisavam conhecer quem era Yahvé. Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de aliança. Precisavam conhecê-lo. Quem é o Senhor? No verso 4 aparece essa palavra Senhor, toda em maiúsculo. E é a tradução para Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, o nome da aliança. O Deus de Israel. As gerações futuras precisavam conhecer quem Deus é. Não adianta alguém conhecer e admirar, mas depois você não passar isso para frente. Às vezes nós conhecemos histórias, se nós não passamos as histórias à frente, as histórias se perdem. Passam e às vezes as outras gerações vão desconhecendo. Não sabem porque não aprenderam, não ouviram. Às vezes você experimentou coisas da parte de Deus, você aprendeu, você ouviu. Mas se isso não for passado, como que as gerações vão conhecer a Deus, o Deus verdadeiro? Como vão saber que há um só Deus que deve ser adorado? Quando a lei deixou de ser ensinada, quando os sacerdotes se omitiram em relação ao ensino de Deus e da sua palavra, o povo começou a cair em pecados. E Deus deu uma exortação através do profeta Isaías, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, do seu poder, da sua glória, da sua santidade, das suas obras, da sua palavra. O povo estava caindo em erros, sendo destruído, porque eles não conheciam de fato quem Deus é. No seu diálogo com a mulher samaritana, quando ela foge daquele assunto dos muitos maridos, do pecado, ela vai fugir através de um outro assunto. Veja que é profeta. Então deixa eu tirar uma dúvida. Qual que é o lugar certo de adorar? É lá no Monte Gerizim ou em Jerusalém? E aí, decorrendo nessa conversa, nessa resposta, Jesus diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. E por que ele fala isso com a mulher samaritana e com os samaritanos? Historicamente, lá no livro de Reis, nós vemos que os assírios invadiram a cidade de Samaria, que na época era a capital do Reino do Norte, e ali invadiram, viveram no meio do povo, trouxeram seus ídolos, seus deuses, e misturaram no templo. E aí o povo começou a adorar num templo onde havia o altar ao Deus verdadeiro e outros altares. E Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. Por quê? Se conhecessem a Deus, saberiam que Ele não divide a sua glória. Ele é o único Deus que deve ser adorado. Não há lugar para outro Deus nas nossas vidas. Nossos filhos precisam conhecer quem Deus é. O seu poder, a sua glória, seus atributos, a sua graça, a sua lei. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, que se nós, que conhecemos a palavra, conhecemos as promessas de bênção, mas as promessas também de juízo, e não avisarmos aqueles que não conhecem, se nós não ensinarmos, e se alguém desavisado for destruído por esse juízo, o sangue dele recairá sobre nós. Precisamos fazer conhecido. Imagina esse peso em relação à nossa família. Você não ensina as próximas gerações, seus filhos, seus netos, sobrinhos, não ensina na palavra do Senhor, e ele cai em pecados e consequências graves, porque ele não sabia, porque ele não ouviu, ele não aprendeu. Nossos filhos somente vão servir a Deus se nós, como responsáveis, como pais, ensiná-los sobre quem é Deus. Se não contarmos às crianças e aos jovens sobre quem Deus é, sobre o seu poder, seu juízo, seus atributos, sua graça, há grande possibilidade deles se apegarem a ideologias do mundo. Paulo diz aos Romanos que nós temos que não nos conformar com este século, mas ser transformados
na mente, pela sua palavra. Mas o segundo motivo que Asaf nos dá aqui é a confiança. O primeiro é conhecimento, é conhecer a Deus. O segundo é a confiança em Deus. No verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. Ou você confia cegamente em pessoas que você acabou de conhecer. É mais difícil. Para confiarmos em pessoas, nós precisamos conhecê-las. A índole, o caráter. Se é uma pessoa que vai me deixar na mão, ou a pessoa que eu posso entregar a ela dores, angústias, tarefas importantes. Ouvir e aprender sobre Deus, sobre seus feitos, faria com que as gerações subsequentes pudessem confiar em Deus. Como poderiam confiar se não conhecessem? Como colocariam a sua fé naquele de quem não ouviram, de quem não conhecem? Muitas das gerações que surgiram em Israel se entregaram intensamente à idolatria e práticas pagãs, porque não aprenderam sobre o Deus de Israel. Seus ouvidos ficaram tapados para as palavras do Senhor. Se tivessem talvez aprendido sobre os benefícios de obedecer a Deus, talvez não teriam cedido à tentação de confiar em deuses falsos, em deuses que não têm olhos, não têm ouvidos, não têm mãos, que não ouvem, que não falam. Só é possível confiar naquilo que conhecemos. Sem conhecimento, não há confiança plena e sincera. Por isso, Asaf se propõe a contar a história de Israel, do Deus de Israel, para que as gerações conhecessem e entendessem. É nele, no Deus Yahvé, que eu tenho que colocar a minha confiança. Para firmarem a sua fé nele e não confiassem em deuses falsos. Se os feitos passados de Deus, no meio do povo, não fossem transmitidos, contados aos mais jovens, eles cairiam em esquecimento. Não ouvindo os poderosos feitos de Deus, a nova geração não teria motivo para crer e confiar. Confiaria em outras coisas. Quando Paulo escreve ao seu tutelado, pastor Timóteo, se mostra alegre pela confiança que é expressa no coração de Timóteo. Ele diz assim, que se alegra pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Esse texto, fiz uma mensagem e mandei no grupo da igreja hoje pela manhã, para celebrar o Dia das Mães, perguntando qual a referência de fé que você tem passado para os seus filhos, se é que você passa. É claro que a fé é individual, a fé é um dom de Deus, mas ela é uma fé ensinada, refletida. Paulo diz isso claramente. A fé que eu vejo em você, Timóteo, é a mesma fé sincera, sem fingimento, que estava na sua mãe e na sua avó. Uma fé ensinada. Houve referência, houve exemplo, houve testemunho de fé. Aprendendo sobre quem Deus é e vendo a fé em nossas vidas. Nós podemos ser bons exemplos para nossos filhos de fé. Minha mãe é um grande exemplo de fé, de piedade. Sempre a observei orando, meditando na palavra, ensinando. Isso, com certeza, marcou a minha vida e deixou de referência para mim. Me ajudou a crer mais no mesmo Deus que ela serve. E é isso que eu quero passar para os meus filhos. Para que alguém seja capaz de fortalecer a sua fé, ela tem que ter recebido uma base,
um exemplo, um ensinamento. Se nós cremos em Deus, é porque um dia alguém nos ensinou a palavra de Deus, nos contou sobre experiências com Deus, e nós experimentamos também do que Deus tem feito. Como que eu vou falar para meus filhos? Confie em Deus, descanse no Senhor, se eu não consigo descansar no Senhor? Se eu não manifesto uma fé firme? Se eu deposito minha fé nos meus recursos, nas minhas condições terrenas? Eles precisam ter uma base, um exemplo de fé, para que eles desenvolvam também a sua, e essa fé seja aperfeiçoada em seus corações. Mas há um terceiro motivo, no verso 8. Além do conhecimento de Deus, a confiança em Deus, a correção. 3 Cs, para ficar didático e fácil de lembrar. Conhecimento, confiança, correção. Talvez o verso 8 apresente o principal motivo da escrita deste salmo, por parte de Asaf. Ele diz, para que eles conhecessem, colocassem em Deus a sua confiança, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui o testemunho, ou o propósito de Asaf é ensinar a palavra de Deus, ensinar os atos, obras, poder de Deus para as próximas gerações, para que não repetissem os mesmos erros. Se a gente olhar, por exemplo, histórias dos patriarcas, há uma repetição de histórias, há uma repetição de erros. Por exemplo, Abraão, quando ele esteve peregrinando em terras estrangeiras, no Egito, e depois em outras terras dos Gerazenos, ele pecou no pecado da mentira. Quando os reis ficaram de olho na sua esposa, ele diz, é minha irmã. Aí quando nós olhamos um pouco mais à frente, a repetição disso. Isaac faz a mesma coisa. Não, Rebeca, esse aqui não é minha irmã. Os mesmos erros. E nós vamos cuidar para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que nós. E como nós fazemos isso? Ensinando, instruindo, deixando exemplos. Precisamos contar das coisas boas, das vitórias, dos sucessos. Mas às vezes nós precisamos também contar dos nossos erros e dos nossos fracassos. Eu sei que é ruim. Talvez é vergonhoso você contar para o seu filho algo que você fez de errado. Uma decisão incorreta, uma decisão frustrada. Mas às vezes é necessário. Para que fique de exemplo e ele não siga os mesmos erros. Asaf poderia ter contado somente coisas boas a respeito do povo de Israel, as vitórias, as partes boas, e omitido as partes não tão boas assim. Mas ele sabia que se ele omitisse os erros, poderia ser que as gerações futuras persistissem nos mesmos erros. Então, por isso ele expõe, não para envergonhar as gerações passadas, mas para que as gerações futuras não cometessem os mesmos erros. Os nossos acertos têm que ser ensinados para serem imitados. Os nossos erros têm que ser ensinados para serem corrigidos. Aqui era o intuito de Asaf. Falar dos pecados de Israel para que as gerações futuras não repetissem. Aqui ele cita alguns desses pecados. Verso 8 diz, para que não fosse como seus pais, geração obstinada. Obstinação tem a ver com teimosia, cabeça dura. Não seja teimoso, ele está falando com as gerações. O povo foi povo de dura serviço, como diz Moisés. Um povo que ouvia e insistia no erro. E ele fala ainda, geração rebelde. Rebeldia porque eles voltaram-se contra Deus sem motivo. Viraram as costas para Deus e se voltaram diante de ídolos e práticas pagãs, sem motivo algum. Geração de coração inconstante.
A inconstância porque eles erravam, se arrependiam, depois tornavam a errar. Caíam nos mesmos erros. Inconstante. Em dado momento estavam firmes, servindo a Deus. Em outro momento já estavam se prostrando diante de outros ídolos. Um exemplo muito claro disso é só você ler o livro de Juízes. O livro de Juízes é um ciclo. O povo está em paz, esquece de Deus, cai em pecados. Deus levanta uma nação estrangeira para oprimir o povo de Israel. Então o povo clama a Deus por misericórdia, lembra de Deus, Deus levanta um redentor, um salvador, e aí o povo é liberto e vive um tempo de paz, depois esquece de Deus e a história continua. Povo inconstante. E ele fala sobre a infidelidade. Geração cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus sempre foi fiel ao povo. Não porque Deus seja fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas. É fiel a Ele mesmo. Ele não muda. E isso nos alcança. Deus é fiel e o povo é infiel. Deus fez uma aliança, cumpriu a aliança. E o povo não teve esse mesmo zelo. Então a preocupação de Asaf era que os jovens não cometessem os mesmos erros. Por isso expõe os erros como uma forma de alerta. Tome cuidado, porque essas decisões, esses erros, levam a caminhos que não são tão bons. E da mesma forma precisamos fazer isso. Ensinar os nossos filhos a Escritura, para que eles sejam capazes de agir diferente e sejam melhores do que nós somos. Asaf termina o Salmo, aí já vou lá para o final, para os últimos versos. Ele termina o Salmo apontando para a renovação da aliança, já apontando para Davi, falando do reino que viria, e mesmo o povo de Israel rejeitando o Senhor, sendo rebelde, obstinado, infiel, Deus renovaria o seu cuidado, a sua aliança, através do reino que viria sobre eles. Judá não teria apenas um rei, mas um pastor que reuniria e apacentaria o seu povo. Falando de Davi, mas aplicando ao nosso rei e pastor. Porque o pastoreio de Davi, o reinado de Davi, apontavam para o pastoreio e reinado de Jesus. Em Cristo, cumpre-se a promessa de que não faltaria rei sobre Israel, que governasse e pastoreasse o povo eleito de Deus. Como pastor, Jesus reúne as ovelhas, cuida delas e dá a vida por elas. Como rei, Jesus governa, protege os seus servos e garante um reino de paz aos seus. E qual o instrumento que Jesus usa para governar, guiar e apacentar as suas ovelhas? A sua palavra. Jesus veio para cumprir a lei, cumprir da forma que o povo de Israel não conseguiu cumprir. Cumpriu aquilo que nós não teríamos condições de fazer. Mas não é porque Jesus cumpriu que agora estamos isentos da lei. A lei, se descumprida, era condenatória. Paulo fala que com o conhecimento da lei vem o pecado. Por quê? Porque eu vejo que eu não sei cumprir a lei, eu não consigo, eu não dou conta, não tenho capacidade de cumprir a lei na sua plenitude. Então vem o conhecimento de pecado. A lei condenava, porque mostra que nenhum de nós tem condição de cumprir a lei como Deus requer. Mas Deus mesmo cumpre através do seu Filho. O Deus encarnado cumpre a lei em nosso lugar. Mas Ele nos chama a ouvir e estar atentos à sua palavra. Jesus diz que somos seus amigos se fizerem o que Ele manda. João 15:14. Por mais que a lei fosse condenatória para o povo de Israel, agora não é mais, porque diz Paulo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então qual o papel da lei agora? Por que é tão importante eu ler e obedecer a palavra,
se Cristo já morreu pelos meus pecados, já cumpriu a lei no meu lugar. O papel da lei agora é instrutivo. Não nos condena, mas nos conduz. Cristo cumpriu de forma perfeita todas as exigências da lei. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas agora Ele nos dá a sua palavra como instrumento para governar, pastorear e nos guiar diante da sua vontade. A lei agora é instrutiva. Não nos condena, mas nos dirige e nos ajuda a permanecer em conformidade com a vontade de Deus. Nós não obedecemos à lei por obrigação ou medo de condenação, mas por amor e gratidão. E pela certeza de que a palavra de Deus nos conduz para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a Escritura é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ela é a espada do Espírito que penetra nossos corações, que nos ajuda a nos proteger das armadilhas de Satanás e nos molda segundo a vontade de Deus. É o instrumento que Deus nos dá para nos conduzir, para nos guiar, para nos pastorear e para mostrar um caminho melhor, que conduz à salvação, que conduz a Ele mesmo. Você deseja proteger a sua família dos ataques malignos do mundo, em meio ao mundo mau? Você deseja deixar um alicerce forte para que a sua família, para que as futuras gerações continuem crescendo e se fortalecendo e servindo ao Senhor? Você quer ver as próximas gerações firmes na igreja? Você quer ver as crianças que hoje de manhã estavam aqui cantando, assumindo locais de púlpito, de lideranças na igreja? Então não deixe de tomar a palavra como instrumento, como alimento para a sua vida, e não deixe que ela seja esquecida no meio da sua casa. Fale dela ao sentar, ao levantar, deixe ela como marca na sua casa, que todos conheçam a palavra através da sua vida. Um breve testemunho e eu vou encerrar. Minha mãe fala que sempre que me via, às vezes correndo na igreja, tinha o sonho de me ver lá na frente, servindo. Eu que nos primeiros dias de vida, nascido prematuro, fiquei um tempo em incubadora, e Deus falou, minha mãe falou com Deus assim, orando, se o Senhor permitir que ele continue em vida, ele vai dedicar a sua vida ao Senhor. E ela não só orou assim, mas me ensinou, me preparou para esse momento. Porque ela foi um alicerce, uma base, construiu um fundamento, para que hoje eu tivesse a base, a fé e o conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor. E eu queria fechar com o texto de Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não cesses de falar, de ouvir, de meditar na palavra do Senhor. Que a palavra de Cristo tenha lugar na sua casa. Que não sejam só histórias contadas para entreter as crianças, mas que sejam testemunhos, que seja a palavra de sabedoria de Cristo, que alcance os corações dos nossos filhos. Muitas vezes, principalmente quem tem filho pequeno, para ter um momento de paz, às vezes a gente deixa as crianças nas telas, vai ver um desenho, vai ver alguma coisa, e às vezes nós nos abstemos dessa responsabilidade, deixamos os programas, os desenhos educarem nossas crianças, e depois reclamamos, onde foi que eu errei? O papel de ensinar a palavra de Deus é seu. O papel de ensinar
a palavra do Senhor para as crianças não é das professoras de escola dominical. É dos responsáveis, dos pais, das mães, de quem tem criança em casa. É o seu papel instruir, ensinar e pavimentar um caminho com a palavra de Deus, construir uma base para o futuro das gerações. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele seja guardada no nosso coração e na nossa vida. No nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante do Senhor nos colocamos, da tua palavra que lemos, que ela seja aplicada nos nossos corações. A palavra que repreende, que confronta, mas que conforta, que instrui, que ensina, que educa na justiça. Que essa palavra seja instrumento das nossas vidas e instrumento que nós usamos nas nossas casas. Que nossos filhos ouçam, aprendam e vejam em nós a palavra do Senhor aplicada, cumprida e obedecida. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro dos nossos lares, nos instrua, pastoreie e governe nossas casas com a sua santa e poderosa palavra. Nos ensina, nos ajuda como pais, como avós, como responsáveis, como mães, tias, tios. Nos ensina a ser bons exemplos, testemunhos da palavra do Senhor. E nos ajude a construir, pavimentar um caminho, construir um alicerce firme, através da tua palavra, através da pessoa de Cristo, onde nossos filhos estarão firmados. Proteja as nossas casas, proteja as futuras gerações desse mundo mau, das ideologias seculares, da maldade desse mundo. Protege-os com a tua palavra e nos usa para isso. Sê com o teu povo, com a tua igreja. Que o Senhor nos despeça em paz. E com esse compromisso no nosso coração, em ter a palavra do Senhor em nossas vidas e levá-la onde quer que o Senhor nos conduza. Assim nós oramos, agradecidos, mediados pelo nosso Senhor, Rei e Pastor Jesus Cristo. Amém.